Olá, meus amigos, estamos de volta do projeto Reflexões Doutrinárias da CF Itaipuaçu, Rio de Janeiro, em que tratamos de vídeos curtos sobre a doutrina dos espíritos. Dando prosseguimento ao capítulo 7º, 7, que trata da união da alma ao corpo, vamos falar agora sobre doenças mentais e loucura. Inicialmente, nós precisamos frisar que os deficientes, tanto físicos como mentais, eles não são deficientes em espírito. Em espírito, eles têm as plenas faculdades de qualquer outro espírito. Essa limitação que eles têm nessa presente encarnação ou reencarnação referem-se aos resgates expiatórios daquilo que praticaram mal ou não aproveitaram nas outras reencarnações, em que estavam sensibilizadas no seu perispírito através de marcas. Quando se fez o planejamento reencarnatório e que se confirmaram pelo consenso comum que iriam passar por essa experiência, não inebriaram os registros perispirituais e quando da formatação do corpo no modelo organizacional biológico, que é o perispírito, essas marcas vieram fisicamente ou mentalmente. Logo, essa prova da doença mental ou loucura, elas nada mais são do que limitações impostas por nós mesmos, pelos nossos erros do passado, que estão relacionados aos resgates expiatórios. São reações a ações que nós tivemos no passado não tão boas e que nós precisamos passar nessa existência para nós aprendermos com elas e assim vivenciando realmente estar conhecendo e sabendo que aquilo que outrora nós fizemos de mal era um mal de fato. E infelizmente nós só aprendemos através dessas experiências reencarnatórias. Mas na espiritualidade, o espírito tem plena consciência, quando ele está emancipado, desse seu processo reencarnatório, desse seu compromisso, dessa sua limitação física. Então, mamães, papais que quiserem que os seus filhos não podem os entender ou não podem falar, saibam que durante a emancipação da alma, durante o sono, todos nós nos emancipamos parcialmente e temos a faculdade tal qual, ou com limitações, do espírito, quando livre. Então nós ainda assim poderemos conversar, poderemos nos reencontrar, poderemos nos abraçar e um entender o outro. Não raro, os doentes mentais, os que nascem com essas faculdades mentais limitadas, são seres que em outras existências foram muito inteligentes, às vezes até gênios, porém que não utilizaram essa intelectualidade, essa inteligência, essa genialidade adequadamente para o bem. Logo, eles vêm nessa reencarnação privado dessas faculdades para que possam expiar tal qual um ser estivesse atado a algemas, estivesse preso num cárcere. Mas os órgãos têm influência muito grande na manifestação das faculdades da alma. Logo, aqueles que têm deficiência mental ou distúrbios, como loucura, esses terão dificuldades durante a existência corpórea de terem a sua livre expressão, o seu livre desenvolvimento, tal qual perfeitos, entre aspas, fossem. Um exemplo disso, que está no Livro dos Espíritos, fala com um músico, sobre um músico. Um músico excelente com um instrumento defeituoso, ele não pode tocar boa música, mas isso não quer dizer que ele não seja um bom músico. É um bom exemplo. Há casos também que a matéria, com essa resistência, faz com que a gente não tenha plena liberdade. Então, o corpo do deficiente, ele pode conter um espírito animado de muita inteligência, da qual está inebriado, e por ter feito esse mau uso, como nós falamos, é como se fosse um cárcere. Então, esses embaraços que o espírito encontra na vida estão dentro das leis divinas e não acontecem por acaso.
são próprios, têm o caráter pedagógico de cada um reparar ou espiar ou experimentar aquilo que outrora ele fez de mal ou de ruim. O mesmo aplica-se às demais limitações físicas. Todas as limitações físicas decorrem da formatação do corpo pelos registros que estão no perispírito, que vão trazer essas sequelas, e são todas relacionadas não à injustiça divina, mas à justiça divina que nos permite aproveitar novas experiências para aprendizados e evolução. Quando acabar essa reencarnação, essas marcas que estão no perispírito, uma vez passando pelas duras provas, duros momentos, elas serão apagadas, serão diminuídas na nossa contabilidade espiritual. Depois da morte, logo depois da morte, o espírito ainda vai ter um estágio de inebriação, de sensação confusa, de sentir-se ainda dentro daquelas limitações que estava o corpo. Isso é no primeiro instante, mas gradativamente as faculdades do espírito, elas eclodirão e se tornará livre e liberto novamente, tal qual o era antes de reencarnar. Tá bom? Esperamos que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa em relação, principalmente àqueles papais e mamães que têm os seus filhos com especiais, e o fato de eles serem especiais necessariamente se dão por questões expiatórias de resgates, mas é fundamental o apoio dos familiares para que eles vençam essa nova etapa de vida, e que os papais também aprendam pela dedicação, pelo ato de amar, pelo ato de suportar um momento duro da vida, mas que logo que o espírito se liberta e entende essa situação, ele normalmente se torna muito grato e entende exatamente o que aconteceu. Fiquem todos com Deus, forte abraço e até a próxima.